Olá, amados, graça e paz. Vamos a mais uma série do Meditações sobre o Reino. Hoje, 9ª semana, né? E agradecer a Deus, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós e que o Senhor possa continuar nos permitindo que a gente adentre na sua presença e que Ele fale conosco através da sua palavra e pelo seu Espírito, para que assim a gente possa louvar, a gente possa agradecer ao único Deus que fala para cada um de nós, né? Que o Espírito Santo abra o nosso ouvido interior, abra o nosso coração, para que a gente possa entender o que Ele está falando e assim a gente possa responder a Ele, porque dessa forma vamos nos tornar mais amáveis, mais comprometidos e mais dedicados. E te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus, por esse privilégio de poder chegar a Ti. Os versículos que vamos ler hoje é Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nós já vimos nas semanas anteriores, né, meditamos juntos sobre algumas palavras de Jesus, especialmente sobre esse assunto do reino dos céus, e hoje vamos continuar em nossa meditação, e mais uma vez eu quero conclamar você, amado irmão, amada irmã, a se juntar a mim nessa dimensão de meditação, ou seja, não é o que eu estou falando e vocês estão ouvindo, simplesmente. Eu gostaria que vocês todos, né, fossem ativos em seu espírito e se juntassem a mim para que a gente medite juntos sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos de meditar em quê? No relacionamento entre a igreja e o reino. Nesses dois versículos que lemos, o Senhor Jesus ele coloca esses dois assuntos juntos. Ele diz a Pedro: Tu és Pedro, uma pedra, né? Sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo de imediato ele continua dizendo: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então a gente tem aqui duas coisas. Primeiro, minha igreja, e segundo, o reino dos céus. Então quando Jesus fala sobre sua igreja, ele não quer dizer o que geralmente as pessoas pensam sobre a igreja. Algumas vezes as pessoas pensam na igreja como um lugar, né, 4 paredes, como um edifício construído com coisas materiais. Outras vezes as pessoas pensam na igreja como uma organização, uma instituição, um clube religioso. Mas quando Jesus menciona essa palavra igreja, ele quer dizer exatamente o que ela é. Ele fala dos chamados para se reunirem. Tanto é que ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, né, ali estarei com eles. Isso é o que realmente é a igreja. A igreja é o seu corpo, o corpo de Cristo, e ele é o cabeça daquele corpo. E da mesma forma, quando Jesus fala sobre o reino dos céus, né, dentro do contexto, a gente pode entender que ele não se refere à aparência exterior do reino dos céus para o mundo, como nós vimos em Mateus capítulo 13, ali nas parábolas. Mas o que ele quer dizer é exatamente o que o reino dos céus realmente é. Ele é o reinado de Cristo, nosso Senhor, né? Que não é apenas o nosso Salvador, mas também Jesus é o nosso Rei. E Jesus reparte seu próprio caráter entre um povo que lhe é obediente, que lhe pertence e que se torna o seu reino. Assim, esses assuntos que são amplos, né? Eles se limitam à igreja na realidade espiritual e ao reino dos céus na realidade espiritual. Quando a gente olha nessa dimensão, a gente vai descobrir o quê? Que a igreja e o reino dos céus são um. Eles são os lados, os dois lados de uma moeda. O reino, ele edifica a igreja. Quando a gente fala sobre a igreja, a ênfase está na vida, porque Cristo está vivo. E sua igreja é uma igreja viva. Quando a gente fala sobre o reino, a ênfase é no caráter, porque o caráter do rei caracteriza o reino. Todos os que são filhos do reino têm o mesmo caráter que o rei. Quando você fala da igreja, a coisa importante é o quê? Edificação. O Senhor Jesus diz o quê? Eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, a igreja precisa ser edificada. Não é apenas ser nascida, mas edificada. E quando a gente fala sobre o reino dos céus, a ênfase é no testemunho. O reino dos céus é um testemunho ao mundo, né, nessa geração. E um dia o Senhor vai trazer esse reino para essa terra.
Então, precisamos entender quais são as chaves para edificar. O Senhor Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Mas como é que ele vai estar edificando a sua igreja? Ele é imediatamente seguido pelo que ele diz, te darei as chaves do reino dos céus. Então, assim, a gente começa imediatamente a juntar essas duas palavras. A igreja é edificada pelo uso das chaves do reino dos céus. Então, a gente precisa interpretar essas chaves como forma de edificar o reino, né? E a forma de edificar a igreja. Geralmente, quando a gente fala das chaves do reino dos céus, que nosso Senhor deu a Pedro, né? Dizemos que elas se referem ao fato de que Pedro foi o primeiro que usou as chaves. E quando usou as chaves, ele estava proclamando o evangelho. Uma vez ele usou as chaves ali em Pentecostes, né? Em Pentecostes com os judeus, e na segunda vez ele usou para abrir a porta para os gentios ali na casa de Cornélio, para que pudessem ser trazidos para dentro da igreja. Por isso é que a gente diz, as chaves do reino dos céus é a pregação do evangelho. Quando a gente pensa no evangelho, provavelmente na nossa mente ele significa o quê? O evangelho da graça. A gente é pecador sem esperança, a gente é condenado eternamente, mas Cristo Jesus vem e derrama seu sangue, dá o seu corpo, se torna o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e porque a gente crê nele, os nossos pecados automaticamente são perdoados. Então, nos é dado uma nova vida, nos é garantido o céu. Assim sendo, esse é o evangelho que a gente pensa. Mas quando a gente olha para o que Paulo pregou no dia do Pentecostes, da mesma forma que ele pregou na casa de Cornélio, a gente descobre que é um pouquinho diferente. Em outras palavras, é mais completo. É um evangelho completo, porque o evangelho não é apenas o lado da graça, mas também o lado do reino. Em que sentido? Vamos lá. Atos capítulo 2, quando Jesus conclui a sua mensagem, diz, Deus fez Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Pedro diz isso. Ora, essa é uma mensagem do reino. Ele se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está muito acima de tudo e por causa disso ele é o que é, né? Então a gente precisa crer e não somente crer, mas a gente precisa também obedecer. Eu tenho visto pessoas e ouvido pessoas que recebem as nossas mensagens que fazemos, enviamos todos os dias, que estão vivendo conflitos interiores terríveis, simplesmente porque não entenderam a necessidade de viver a vida obediente. Entendem o que está escrito, entendem Cristo como Senhor, mas travam no passar desse limiar para um outro estágio, pular a ponte, né? Passar pela ponte e ser assim obediente. Romanos 1,5 diz, a obediência ao Evangelho. Por quê? Porque Jesus é o Rei. A gente precisa não apenas crer nele, mas também obedecer a ele. Essa é a mensagem de Pedro ali no dia de Pentecostes. Em Atos 10, lá na casa de Cornélio, ele começa a entregar a mensagem aos gentios e ele não terminou, na verdade, porque o Espírito Santo veio e interrompeu. Mas ele disse, esse Jesus, Deus o fez juiz sobre todo o povo. Isso é mais do que o evangelho da graça, é o evangelho do reino. Ele é o juiz de todas as nações. Então, amados, quando Pedro usou a chave dos céus, né, ele usou exatamente quando pregou o evangelho às pessoas. E aí a gente vai perceber que essas pessoas foram introduzidas na igreja. As chaves do reino dos céus abriram a porta para a igreja, porque a gente creu no Senhor, a gente obedeceu e a gente recebeu a nova vida, assim como aqueles na igreja primitiva, assim como todos aqueles cristãos em todas as gerações. A gente passa agora a ser parte da família de Deus, nós somos da família de Deus. Mas as mesmas chaves do reino são usadas para edificar a igreja. Portanto, entenda isso, busque experienciar isso e busque cada dia mais meditar na palavra de Deus com vistas a viver essa vida obediente. Olhando para Abraão, né, muita gente entende, obviamente, que Abraão é o pai da fé, né, mas muita gente experiencia a vida de Abraão com os seus privilégios da parte de Deus simplesmente por conta da fé, mas não. A palavra de Deus nos mostra que pela obediência, né, é que Abraão foi contemplado com a misericórdia de Deus e os presentes de Deus. Então reflita sobre isso. A sua vida obediente, né,
ela, independente das circunstâncias, independente das lutas, ela vai ser mais fácil de ser entendida por você mesmo, porque você vai conseguir discernir qual é o propósito e a vontade de Deus, vai ser mais sensível à voz do Espírito falando ao seu coração, e dessa forma, vivendo uma vida obediente, você vai viver uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida de mais paz, uma vida menos ansiosa em relação ao seu cotidiano ou ao seu passado, ok? Reflita sobre isso e que o Senhor, nosso Deus, continue falando ao meu coração e ao seu coração. Fiquem com Deus.